quando chegar lá no céu, Deus vai dizer, ok, o que você fez aí na Terra? O que tem de bom? Vamos olhar a sua lista. E eu via a minha lista muito profissional. E quando eu tirava o profissional e o trabalho, eu sentia que sobrava muito pouco. Eu vejo vários prejuízos na minha vida pessoal, ou mesmo no aspecto profissional, né? Porque se você olhar profissional, às vezes a gente está em ascensão, mas essa ascensão ela poderia ser construída de uma forma diferente, mais leve, de uma forma em que a família está mais incluída, de uma forma em que a tua saúde também está mais incluída. As tuas questões internas são muito importantes. Então, quando a gente desequilibra a conta real, o empreendedor precisa estar muito ligado nisso. Focar só no profissional, não vejo que é o caminho. Pode acontecer o resultado? Pode acontecer. Só que sustentar vai ser sempre exatamente. Muitos líderes começam o ano a rever planos, metas, estratégia. Ajustam processos, trocam ferramentas, redefinem objetivos e, mesmo assim, terminam o ano no mesmo lugar. Hoje vamos falar de algo que poucos líderes admitem. O problema nem sempre está no método. Muitas vezes está no sistema interno que trava o líder. Esse episódio não é um episódio qualquer de motivação para começar o mês de janeiro. É um episódio para falarmos de algo sério que quer realmente destravar em 2026. Vamos falar de engenharia ou reengenharia mental. Perceber por que muitos líderes travam, apesar de serem grandes ou excelentes técnicos. E para isso, eu convidei alguém muito ligada a processos, ligadas à inovação, ligadas a engenharias, ligada à qualidade. A Luana, que já carrega 20 anos de experiência na área de gestão de qualidade, controles, melhoria contínua. E vou pedir então que a Luana se apresente aqui ao nosso público que nos acompanha. Olá, bom dia. Muito obrigada inicialmente pelo convite de estar aqui, né, do Ondeando do Empreendedor. É um prazer realmente muito grande estar aqui contigo, Mário. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Luana, disseste off que já passou esses 20 anos pelo mundo das engenharias, mas numa dada altura a Luana percebeu que de processos, de qualidade, mas havia algo lá dentro também que mexia contigo e precisavas te reencontrar. Quando é que surgiu essa virada? Exatamente. Na minha jornada, né, eu costumo dizer que eu ia atropelando muitas coisas, né? Uhum. Então, eu comecei a trabalhar no Brasil, 20 anos atrás, meu primeiro emprego. Trabalhei sempre nas áreas relacionadas com qualidade, gestão da qualidade, consultoria. E sempre fui atropelando. Quando consegui um trabalho aqui, saí de um projeto, entrei em outro. E fui vivendo assim ao longo de muito tempo. Mesmo na minha jornada aqui em Angola, né, eu já estou cá há 12 anos. E nesses 12 anos, graças a Deus, eu sempre tive muito trabalho, muitos projetos. Então eu não tive assim, eu não criei um momento para eu olhar para a Luana interna, né? Era muito a questão externa, era muito a questão do trabalho, do fazer um novo curso, um novo desafio profissional, um novo projeto. Eu, como trabalho já mais fortemente esses 12 anos em projetos de implementação de sistemas de gestão de qualidade, são projetos que geram uma transformação muito grande para as empresas. Né? A implementação de uma norma ISO 9001, por exemplo, ela vai fazer mudanças maiores ou menores, a depender do nível de maturidade de cada organização, mas mudanças em todas as áreas, desde o topo até a base. Então, são projetos que eles requerem uma energia, um esforço do consultor, de quem está a liderar, e da empresa também, para que o resultado seja positivo, para que o resultado seja, para que o resultado seja o mais positivo possível, para que a gente consiga cumprir os prazos. Então, nessa perspectiva, né, sobretudo, quando a gente trabalha por projeto, eu costumo ter essa visão. Quem trabalha por projeto, dentro de um projeto com vendas, a gente está sempre pressionado ali com prazos, né? Porque eu sentia essa pressão, terminava um projeto, começava outro, então eu não criava esse momento para mim. Em 2022, as pressões pessoais e outras coisas que começam a acontecer na nossa vida, né,
me fizeram com que eu precisasse tomar uma decisão de começar em uma busca diferenciada, entender quem eu era, o que eu estava fazendo aqui nesse planeta, né? E um pensamento que eu tinha muito na altura era assim, eu ouvi alguém falar sobre isso e trago comigo. Quando chegar lá no céu, eu sou cristã, né? Deus vai dizer, ok, o que você fez aí na Terra? O que tem de bom? Vamos olhar a sua lista. E eu vi a minha lista muito profissional. E alguém me disse, o profissional não conta. E quando eu tirava o profissional e o trabalho, eu sentia que sobrava muito pouco, ok? Sobrava muito pouco. Então, nesse pensamento, eu comecei a entrar numa caminhada para autoconhecimento e antes de falarmos com mais profundidade sobre essa tua caminhada de autoconhecimento, Luana, que prejuízos é que sentes que terás vivido o fato de ter te focado muito neste lado profissional, até te redescobrires? Que prejuízo é que isso pode ter causado para a tua vida? Então, eu vejo vários prejuízos na minha vida pessoal, ou mesmo no aspecto profissional, né? Porque se você olhar profissional, às vezes a gente está em ascensão, mas essa ascensão ela poderia ser construída de uma forma diferente. Ela poderia ser construída de uma forma mais ecológica. Então, é um projeto, exatamente, mais leve, de uma forma em que a família está mais incluída, de uma forma em que a tua saúde também está mais incluída. As tuas questões internas são muito importantes. Então, quando você constrói as coisas com essa visão e com esse pensamento do equilíbrio, os resultados são muito melhores, as coisas fluem de uma forma diferente e você consegue sustentar. Eu me vi em 2022 com a dificuldade de sustentar um cargo, que era um cargo relativamente considerável que eu tinha numa organização. Eu era diretora de melhoria contínua numa grande empresa cá. Esse cargo me exigia uma série de questões, de trabalho, de tempo, enfim. E eu me vi sem conseguir sustentar esse cargo. E isso não era por questões técnicas, porque eu desequilibrei a balança do pessoal e do profissional. Então, quando a gente desequilibra, a conta é alta. Não tenho dúvida. Hoje, aqui nós estamos falando com empreendedores, o empreendedor precisa estar muito ligado nisso. Focar só no profissional, não vejo que é o caminho. Não é o caminho. Pode acontecer o resultado? Pode acontecer. Só que sustentar vai ser sempre. Exatamente. Então a Luana vai, nesta caminhada, vai adentrando, querendo cada vez mais se descobrir. E no off a Luana me dizia que até mesmo descobrir o teu perfil comportamental foi algo revelador para ti. Conta-nos lá um pouco. Exatamente. Quando eu comecei a estudar os perfis comportamentais, já dentro dessa minha jornada, dessa minha busca por autoconhecimento, eu descobri que eu tinha um perfil comportamental influente. E o perfil comportamental do influente está muito relacionado com estar com as pessoas, com conectar com as pessoas, com marcar vários compromissos, às vezes ao mesmo tempo, de querer estar em todos os ambientes, de ser uma pessoa muito mais motivada do que os outros perfis. Então tem características específicas. E eu sempre trabalhei numa área que está muito mais ligada com um perfil conforme, que é aquele perfil de quem tem mais facilidade em definir padrões, em cumprir regras e seguir. Com normas há 20 anos, Então são regras, são normas, são requisitos, são cumprimento de procedimentos, são escrita de procedimentos, é você ser o exemplo organizacional muitas vezes no que diz respeito ao cumprimento desses procedimentos. E eu já me vi em algumas situações, antes de eu conhecer o perfil comportamental, como assim, tem alguma coisinha lá no fundo que não bate certo, E por quê? E eu achava que o problema estava comigo. E quando eu descobri os perfis, eu percebi que não, na verdade, é o meu perfil natural influente e tá tudo bem eu não estar 100% integrada com essa exigência que a empresa me trazia. E aí eu comecei a entender até outras pessoas que têm outros perfis, Por exemplo, pessoas que têm perfis influentes, não têm perfis influentes, estão trabalhando com comunicação, fazem um trabalho de uma forma excelente, mas elas não necessariamente precisam ter um perfil influente, por exemplo, para isso, do que muitos de nós podem, às vezes, acreditar. Então, isso foi libertador para mim, esse aspecto de conhecer o meu perfil, entender esse desconforto que eu sentia dentro da empresa, dos cargos que eu venho exercendo há anos. Então, fica aqui essa nota que viver fora da tua essência ou trabalhar fora da tua essência é possível sim, é adaptável, mas ainda assim é desafiador. E quando você conhece o teu perfil comportamental, aí sim, você sabe como viver dentro dessa essência, mas também quando tiver que adaptar, sabe como adaptar-se
nesse perfil. Exatamente, exatamente. Depois que você descobre o teu perfil e tem clareza da existência dos perfis, você começa também a ver as coisas de uma forma diferente, né? O conhecimento, ele liberta, ele transforma e ele ajuda nós a tomarmos melhores decisões. Hoje, no momento, eu sou a CEO da AngoQuality e eu tenho algumas pessoas trabalhando comigo e no momento de recrutar parte dessas pessoas, o que me fez, que me trouxe, inclusive, o que me fez recrutar essas pessoas foi mesmo conhecer o perfil comportamental dessas pessoas antes de recrutar. Eu tive a clareza que, assim, ok, eu preciso de alguém para me ajudar com essa função, se calhar não preciso de um influente. O influente já estou eu aqui, a empresa não é tão grande, então eu vou procurar um perfil conforme, mais estável, que é o que falta no meu perfil para a gente conseguir complementar e ter um todo, uma visão mais completa, né, de como trabalhar e como chegar melhor nos resultados. Mas esse é o tal conhecimento que veio nessa minha busca por autoconhecimento, e aí você aprende algo que você consegue aplicar na tua vida pessoal e também na tua vida profissional. Tudo que a gente acaba por aprender nessa jornada de autoconhecimento, a gente aplica em tudo, né? A gente aplica em tudo. Para mim, assim, é muito claro quando eu não me conhecia, assim, zero. Quando eu comparo, por exemplo, 2022 com a fase atual que eu venho vivendo, né? Já há 3 anos nessa caminhada, nessa jornada. E a Luana disse algo muito, muito importante, esta de você se conhecer, mas também conhecer o outro. A equipe. Isto é válido tanto na equipe empresarial, no caso, mas é válido também nos relacionamentos, né? Quantos conflitos às vezes podem ter surgido simplesmente porque não entendemos o perfil um do outro, né? Exatamente. Quando a clareza vem, você fala, meu Deus, quanta coisa eu fiz, eu não sabia. Eu já vi situações até, e tanto na parte pessoal quanto na profissional, de às vezes a gente achar que o outro faz algo de propósito, né? Mas não, é o perfil dele. Então, olha, desculpe, só nós tínhamos aqui uma brincadeira, sim, um jeito de brincadeira aqui na Grain, que chegou uma altura também, passou a ser assim algo, é o meu perfil. E está já sabendo, ele está a dizer isso, é dominante. É como que eu tolero ele, eu sei que ele é dominante e de vez em quando vai ter aí algumas saídas mais abruptas, mas a verdade é que a inteligência emocional também depois conta para equilibrar alguns excessos que podem ser percebidos pelos outros acerca do meu perfil, certo? Exatamente. Isso é muito importante e a gente que conhece os perfis não se esconder também atrás do perfil, né? Porque eu sou influente, tá? Eu não lembro de nada. Porque eu sou influente, eu não sou organizada em determinadas coisas. Não, também não é por aí. Por isso que existe adaptação. Então, quando você conhece o seu perfil, você sabe, opa, eu tenho uma tendência maior a ser muito otimista, é o meu caso. Eu tenho uma tendência a ser mega otimista, tudo vai dar certo, excelente. Esse lado é bom, mas eu tenho que sentar, ter um planeamento organizado, ter as análises todas feitas para eu tomar uma decisão. Eu não posso só pelo meu otimismo mais natural que o influente tem. E eu tenho consciência desse meu otimismo, coisas que antes ok, tá tudo bem, vai dar tudo certo agora, opa, eu tenho que analisar melhor. E como disseste, em alguns casos, eu vou ter que buscar alguém que me complementa. Exatamente. Eu posso sentir que a minha equipe, conforme disseste, precisa de um conforme para cuidar mais da administração, ou até posso sentir que a minha equipe precisa de um dominante que acelere um pouco mais os resultados e assim por diante. É isso mesmo. Antes de aprofundarmos um pouco mais essa conversa do autoconhecimento, essa jornada da Luana, fala-nos um pouco mais da AngoQuality. Ok. A AngoQuality, ela nasceu com um sonho, na verdade, ela não nasceu com um sonho, ela nasceu com uma insatisfação. Né? Eu estou aqui na área em Angola, nessa área de qualidade já há 13 anos, como eu disse, e existia a impressão, há 3 anos atrás, que não haviam profissionais da qualidade aqui. Havia muito volume de necessidade de consultoria, como eu disse, era um projeto atrás do outro, mas você não via as pessoas, eram poucas. Gente, e onde é que estão os técnicos da qualidade, os gestores? São poucos, ninguém se junta. E eu hoje entendo que esse meu lado influente cutucava muito sobre isso. Em 2022, eu tomei a decisão de abrir uma comunidade AngoQuality. Comecei a juntar os profissionais, comecei a caçar um LinkedIn, procurar as pessoas, conectar, juntar. Vamos se unir, vamos fazer coisas em conjunto. Eu costumo dizer, se a qualidade do país não é boa, é porque os profissionais, nós temos a nossa parcela, né? Se a qualidade da empresa não é boa, nós temos a nossa parcela. Se a qualidade
seja lá do que for, não é boa, é porque os profissionais da qualidade precisam ser ainda melhores. Então, com esse pensamento, com essa visão, com esse coração aí agitado, eu criei a AngoPilot. Hoje nós somos 500 profissionais, tá? 502, se eu não me engano. Profissionais todos juntos, nós realizamos encontros semestrais. Tá? Então, no encontro a gente reúne as pessoas, traz conteúdo, conteúdo técnico relevante, com pessoas aqui no país renomadas relacionadas à área da qualidade. Nós também temos uma parceria com o FastQuali, que é o maior evento de gestão da qualidade e inovação do mundo, que é de uma empresa brasileira, que tem uma parceria conosco. Esse ano nós vamos realizar o 3º ano do FastQuali, e aí o pessoal da comunidade AngoQuality também participa dos eventos. Nós começamos um projeto social com a equipe da AngoQuality para aplicar uma ferramenta de gestão da qualidade, que é o 5S, num orfanato aqui em Viana. Começamos esse projeto ainda está em curso. Então, assim, nós temos uma série de ideias para a AngoQuality, mas nessa visão de comunidade, de trazer as pessoas, de ter congresso, de trazer conhecimento, de juntar mesmo e conectar. Né? A missão da AngoQuality é levar o conhecimento que transforma. Levar o conhecimento que transforma. Exatamente. E, Luana, estamos aqui a falar de processos de qualidade. E hoje também falávamos disso, né? Uma coisa, queremos melhorar os processos da empresa, mas já percebemos que o sucesso muitas vezes não vem, não porque não há competência técnica, mas por essa ausência, se calhar, ou pela presença de alguns sabotadores inconscientes. Na tua experiência, trabalhar com essas comunidades, e todos eles profissionais, altamente qualificados, líderes, onde é que notas que pode haver esses bloqueios? O que é que pode sabotar essas pessoas para não atingirem os resultados que realmente almejam, ou então para atingir um próximo nível? Dentro dos projetos que eu passei, né, vou falar mais nessa visão de implementação de um sistema de gestão de qualidade. O que eu vejo de sabotadores nas equipas durante a implementação desses projetos? Padrões de procrastinação. São projetos, por exemplo, que exigem uma mudança muito grande das organizações. Então, você tem que chegar numa área, você precisa mapear o processo, você precisa mudar o procedimento, criar procedimentos novos, treinar as equipas, implementar métricas que muitas vezes não existem. Então, às vezes, a procrastinação na execução dessas tarefas faz com que os projetos levem muito mais tempo, os custos sejam mais altos, etc. E aí, esse padrão de procrastinação, muitas vezes, ele é interno, né? Porque da maneira como eu faço uma coisa, faço todas as coisas. Então, se eu procrastino um projeto na empresa, qual que eu sei que preciso fazer e concluir, mas eu continuo a procrastinar, é muito provável que eu faça isso também em outras áreas da minha vida. Né? Eu vivi isso, tá? eu enxerguei esses padrões de procrastinação muito forte em mim, né, durante essa minha jornada. Né? Trabalhei bastante eles de forma consciente, mas em algum momento eu me deparei com ok, conscientemente eu tenho que fazer A, B e C. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu mapeei, eu li livros, eu busquei consultoria, eu fiz mentoria. Vou já te cortar e vamos chegar aí. Tu falou de algo muito, muito forte, padrões de procrastinação, entre outras coisas que podem estar a travar os líderes, a travar os profissionais. Eu próprio também passei por isso e também é uma jornada, temos que reconhecer. Eu gosto muito da analogia da cebola, né? Que é aquela em que pegamos na cebola, toda ela linda, e vamos depelando. Né? Então tiramos a primeira camada, que estava a parecer seca, ela fica de novo linda. Mas depois de algum tempo, então eu olho o processo de descoberta e de transformação como esse processo contínuo, né? De busca constante. Isso é para dizer que eu também tenho estado a trabalhar, e trabalhei muito também na procrastinação. Mas disseste algo interessante. Isto aí são coisas tão profundas lá do inconsciente, que às vezes só refletem o medo de ser grande, né? Porque se eu fizer isso na hora certa, o projeto vai crescer e eu também vou crescer, mas lá no subconsciente há um padrão que nos impede de ter esse crescimento. A Luana olha também para essa perspectiva. Olha, sim, exatamente. São outras crenças, né? Que se a gente olhar, você falou da cebola, se a gente olhar para o iceberg, né, a ponta do iceberg, a gente só vê a procrastinação. Mas lá por baixo, sim, tem outras crenças que vão acabando por gerar esse resultado. Você havia me perguntado sobre padrões que eu enxergo, né, nos projetos. Essa parte da procrastinação, acho que é um fator que existe bastante, né?
existiu bastante aí na minha experiência, eu vi diversas vezes esse padrão de comportamento. A questão também, muitas vezes, de você não perguntar. Tá? Isso eu acho que é um fator que acontece bastante. Então, nós vamos para as empresas, explicamos, damos consultoria, conversamos com as pessoas, olha, você precisa fazer isso, ok. As pessoas todas sim, ok. Precisa de ajuda, tá tudo bem. E as pessoas todas dizem que sim, ou boa parte, e depois não conseguem, por algum motivo, fazer uma entrega. E aí você se pergunta, se questiona se é um padrão de falta de vergonha, falta de coragem, né? De expor uma fraqueza, uma deficiência, estar em grupo, às vezes mesmo no individual, diante do consultor, medo de rejeição, uma série de aspectos que também acabam por influenciar. Os padrões. E a Luana me fez recordar muito o padrão. E aqui vamos falar de nós. Estamos num processo, numa jornada de transformação. Vimos nas equipas, mas vimos também em nós próprios. Em um padrão, por exemplo, de não delegar, né? Se calhar é o líder do projeto, é o líder da empresa, e não delega, e depois acaba por criar aí um funil. Exatamente, ou não delegar, ou delegar mal, ou não ter clareza em como deve ser um processo de delegar dentro de um projeto. Então, esses parâmetros todos, às vezes a empresa está investindo tanto no que é técnico e por alguns padrões comportamentais, que muitas vezes não há investimento para entender, para trabalhar, para trazer essa clareza para o líder e para a equipe, você acaba por ter um resultado menos bom, digamos assim. Então, Desculpa, então o empreendedor, né, sobretudo o empreendedor menor, né, porque às vezes a gente fala em empresas maiores, teoricamente elas têm uma capacidade maior de ver essas questões e de tratar. Mas hoje o empreendedor pequeno, né, eu também sou uma empreendedora pequena, micro, tenho uma empresa, uma organização pequena, ele precisa estar muito atento a isso. Precisa estar muito atento, né? Porque é aí que vai te fazer a diferença. É você ter um colaborador mais comprometido e que esteja mais por dentro do negócio, que queira realmente entregar o a mais, que vai fazer a diferença. Né? Às vezes você tem uma equipe de 5 pessoas, se você tem 2 que estão aí fora da cultura organizacional, você já tem metade, 50% da empresa, né? Então precisa estar bem alinhado, precisa estudar, precisa sentar na cadeira do aluno. E não estamos falando aqui de sentar na cadeira técnica, né? Sentar na cadeira do aprendiz, de quem começa a descascar a sua própria cebola. E a Luana percebeu isso já aí a partir de 2023 e decide se aprofundar. Falou há pouco tempo de mentorias, mas também entrou em processos de, para além das formações que fez um processo de coaching também, certo? Exatamente. Em 2022, quando eu decidi começar minha jornada de autoconhecimento, eu busquei várias formações, né, em Angola, e essas formações foram tirando camadas dessa cebola, e aí eu decidi também fazer um processo de coaching, né. Na verdade, a primeira decisão que eu tive, ou uma das, foi fazer formação de coaching, porque eu nunca quis ser coach, tá? Quando eu entrei na formação, inclusive, eu entrei totalmente sem perspectiva de um dia me tornar uma coach. Eu entrei por quê? Porque eu precisava buscar aquilo para mim. Então eu entendi que a ferramenta que eu ia aprender para aplicar nos outros, eu ia primeiro aplicar em mim. Então eu fiz a formação de coach, e aí quando eu terminei a formação de coach, eu entendi que eu precisava sentar numa cadeira como coach. E aí eu comecei o processo, que foi um processo transformador. Né? Eu passei 1 ano nesse processo, e ele assim, não tenho palavras para dizer o quanto ele me apoiou nessa jornada. Luana, sem te interromper, e acho que vais mesmo falar para esta câmera, falar de coach, não sei o Brasil, mas em Angola ainda acaba por ser como que assim um pouco desprestigiado. Eu sei que pessoas que até hoje não querem se assumir como coach, mas a Luana, tal como eu, passamos por processo de coach e também somos coach. O que dirias para aquelas pessoas que não conhecem? Há pessoas que acham que coach é dar uma palestra e já é processo de motivação. É motivação. Poderíamos, se calhar, desmistificar isso e ajudar também os empreendedores, que se calhar têm aqui a oportunidade de depois passar por um processo de coach e realmente compreender o impacto que isso pode ter na vida dele como líder. Sim. Eu sou coach, eu sou master coach, né? Então eu gosto de falar do coach da experiência que eu tive. O coach, ele me ajudou a sair um nível e ir para o outro. Como eu disse, o coach me ajudou. Quando eu comecei o processo de coach, eu já tinha tomado a decisão de me desligar da organização em que eu estava e começar a empreender
um negócio próprio. Mas eu não tinha clareza, não tinha assim, noção da caminhada que eu precisava fazer, da trajetória que eu ia precisar superar e de como me preparar bem, quais eram os caminhos que eu precisava enfrentar, tanto internos quanto do externo, para eu poder saltar de 0 aqui a 50 ou a 100, onde eu precisava. Então, o coaching, assim, da forma mais simples de ser explicada, é você ter uma meta clara, conseguir enxergar, ok, eu preciso, então, tenho muita dificuldade com perder peso ou com as questões de saúde, eu preciso em X tempo resolver questões específicas da minha saúde, né? Então, sair de X quilos e chegar em X quilos, eu preciso resolver parâmetros específicos meus de saúde e ter alguém que vai te acompanhar e te ajudar a chegar nesse resultado. Só que são questões desafiadoras, né? Então, caminhar sozinho é o que a gente já comentou aqui. Às vezes a gente sabe o que fazer. Teoricamente, as pessoas, todo mundo sabe o que precisa fazer para perder, sei lá, 20 quilos ou para ter 20 quilos a menos. Mas muita gente não consegue. Não consegue. Tem na internet conteúdo, à vontade, treinamentos, promessas, enfim, ginásios por todo lado, professores particulares, aulas online. Mas a gente, por algum motivo, não consegue perder. Eu estou dando exemplo de 20 quilos. Quem dirá resolver, às vezes, algumas questões internas que estão um pouco mais enraizadas. Então, o que o coaching faz? Ele te economiza tempo. Ele te economiza tempo. Né? Então, você tá com alguém que é experiente, que conhece uma metodologia para te ajudar a chegar no resultado, isso te economiza muito tempo. Né? Tempo é dinheiro, tempo é vida. Né? Mais do que dinheiro, tempo é vida. Então, o meu processo de coaching me ajudou muito. Eu estar com alguém que eu podia me abrir, mostrar o resultado que eu estava tendo e essa pessoa me dizer, ok, lê esse livro, faz essa caminhada, aplica esse exercício, faz essa visão e eu consegui sentir, opa, dei um salto. Sozinha, ok, eu pude ir para a internet, alguém me indicar o livro que talvez não era o mais apropriado para aquele meu momento, eu ia ler, descobrir um outro. Então, hoje a gente está muito no mundo ligado a tempo, né? As coisas passam muito rápido, todo mundo é muito rápido. Então, assim, a gente buscar sozinho é mais difícil. Agora, é claro que um processo de coaching também tem um preço, tem um custo, né, para isso. Então, eu procurar um coach que está ajustado com a minha realidade financeira, mas eu não tenho dúvida que quem passa por um processo de coaching, com uma pessoa que seja formada, bem informada, que saiba o que está a fazer, ele tem resultados. Né? Aliás, estamos aqui hoje num Django de Empreendedores, um programa patrocinado pela Grenk. E a Grenk nasce de um processo de coaching em 2023, quando eu estava fazendo uma formação em coaching. Num dos exercícios práticos que estávamos a fazer, olha, veio esta clareza de que o que estava-se a aprender aí, a transformação que eu estava a tirar do processo naquela altura, na formação com os colegas, não devia ficar só para mim, mas também devia abranger mais gente. E daí a ideia de construir, de montar essa estrutura que hoje nos põe aqui, não só essa sala, mas toda a estrutura à volta disso, com o processo de coaching, de mentoria, para dizer que sim, é transformador. Eu também passei por isso. E dizer mais, os processos de coaching, a Luana vai concordar comigo, se calhar já passou também por vários, conforme eu passei, é que para cada nível, você precisa também um processo que te ponha no nível a seguir. Eu já estou no meu terceiro processo, além das mentorias que estou a fazer, porque para cada nível eu preciso também adequar as metodologias e a clareza de decisões que eu preciso. Sim, essa jornada, ela não acaba, né? É uma jornada que não termina. A gente falava um pouco também numa questão da melhoria contínua, né? Sim. A melhoria contínua, para nós profissionais da área da qualidade, ela é infinita. É infinita. Então, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. A empresa, ainda mais nesse mundo tão veloz, todos os dias a gente tem que procurar formas melhores de fazer aquilo que a gente faz. E é igualzinho internamente. Né? Você descobre uma crença, você trabalha uma crença, você trabalha ali um problema, a procrastinação. Você sobe um nível, mas você sabe que ainda você procrastina. Aí você sobe outro nível, entendeu? Aí você chega num nível que você diz, não, ok, pelo menos aqui em relação à procrastinação, acho que eu já estou controlado. Aí você vai trabalhar uma outra crença, que pode ser financeira. Né? E aí você trabalha. Exatamente, dificuldade de tomada de decisão, a questão de
procrastinar decisões difíceis, né? E outros aspectos. Então a gente vai descobrindo e, opa, começa a trabalhar. Mas o que é importante, eu acho que essa jornada também nos auxilia, é a questão da consciência. E para mim, o começo da jornada foi tipo, ok, eu ganhei consciência de que eu preciso me conhecer, de que eu tenho esse problema, de que existe um perfil, de que existem padrões, de que existem formas de agir, de que a minha família me deixou um padrão de criação, um legado positivo, né? Mas também me deixou aqui algumas marcas que eu preciso trabalhar para que eu também não reproduza nos meus filhos. Então, essa consciência geral que é o gostoso dessa jornada, né? A gente sabe que eu consegui aqui cair de novo, cometi, eu sei que eu não posso ter determinado comportamento, tive, mas é com amor também você ir entendendo que você também é um ser humano falho, que você vai cair, que você não é perfeito, mas que você está nessa busca. É assim que eu me vejo, né? Eu não me vejo como, uau, a Luana agora é a coach, a master coach, eu tô aí na jornada há 3 anos. Ainda não seria arrogância. Exatamente, mas às vezes alguns de fora, por não conhecer, às vezes começam a nos ver e acham que a pessoa, né? Mas não é isso. Todos não, exatamente, tem que ser o perfeito. Porque ele é master coach, ele não pode cometer nenhum erro, digamos assim, né? É uma jornada, né? É uma jornada e essa busca por essa melhoria contínua. É isso que nós estamos todos aqui a fazer. O bom dessa jornada é que cada vez que eu me vejo me transformando, melhorando, eu também estou consciente de que o ambiente à minha volta, quer seja a minha família, quer seja os meus colaboradores, eles precisam também melhorar. E eu estou aí para ajudar. Aliás, disse hoje que o coach é o nível mais alto de liderança. Todo líder devia fazer essa formação, porque o nível mais alto, em vez de estar só a dar orientações, aí poderia ajudar com perguntas poderosas de sabedoria, desenvolver então para que o liderado ou o colaborador, ele sozinho, através de perguntas que lhe são feitas, os questionamentos que lhe são feitos, ele sozinho consiga dizer, uau, eu preciso passar para o próximo. Exatamente, né? Falando do coach, mas meu business coach para o empreendedor. O empreendedor que ele tem uma formação de business coach, ele tem uma visão já diferente. Uma visão dele, uma visão do negócio e uma visão de quem está em volta. Não só da equipe, mas do fornecedor, de um externo, de um cliente grande. Ele consegue ampliar muito melhor a visão e reduzir no fundo, somos todas pessoas. Então, você vai negociar um contrato, você vai negociar alguma situação com o fornecedor. No fundo, somos todos pessoas. E quando você não perde isso, facilita muito os resultados relacionados. A Luana falou do business coaching. Para mim, foi transformador. Quer dizer, fiz o coaching life, né? Mas quando entrei para o business coaching, eu que já estava empresário, juntar essas duas componentes, isso foi realmente transformador para compreender a dinâmica dentro das empresas. Né? Então, a gente falando um pouquinho da questão do business coach, né? O business coach me ajudou muito a ter clareza da evolução da própria AngoQuality, porque a AngoQuality começou e ela teve ali 2 anos atuando apenas como uma comunidade. Eu não tinha a clareza, a visão do negócio daquilo. Eu não tinha noção de que a comunidade também é um negócio e que ela podia se transformar numa empresa. Então, essa clareza veio mais a fundo no final de 2023. Eu já tinha feito a minha formação de Business Coach, quando eu entendi melhor através da formação e pude melhor construir o plano estratégico, entrar com uma AngoQuality completamente diferente agora em 2025, né? E realmente começar a ter resultados melhores. Resultados melhores. E continuamos o nosso programa já a declinar, mas ainda há coisas boas que vêm por aí. Então peço que vocês não continuem a assistir o programa. Acredito que já tiraram insights muito valiosos, esse de compreender que os profissionais, os líderes, nem sempre fracassam por falta de competências técnicas, mas às vezes o fracasso vem fundamentalmente por causa das competências emocionais, algumas travas, algumas crenças que estão aí que impedem. Falamos da procrastinação, falamos do medo de crescer, mas também falamos aqui um pouco do coaching, o impacto. O líder que é líder deve procurar, depois de tomar consciência do que se passa com ele, que ele está travado, deve procurar apoio. Se eu estou doente,
tenho que ir a um médico para ter um acompanhamento. Se eu então preciso dessa clareza de decisões, eu preciso de ter um mentor ao meu lado, preciso de ter um coach. E a Luana passou por esses processos todos, mas ainda assim, num dado momento deu por conta que ainda tem camadas aí por depelar, né, se é que está correto. E a Luana embarca entra um pouco mais numa outra jornada, mais profunda ainda. Não é que não se faça no coaching, né? Também já se faz no coaching, mas agora com mais especificidade. Faz um processo de hipnoterapia, é isso? Exatamente. Em agosto desse ano, né, eu, como disse, terminei o meu penúltimo processo de coaching em agosto desse ano. E aí, a gente termina o processo de coach e a gente parece que fica um pouquinho órfão, né? A gente quer continuar, porque a relação com o nosso coach é uma relação sempre muito boa, e a gente vê a evolução. Então, ficou aquela coisa de, eu quero mais, quero viver uma coisa diferente. E aí, em conversas, em conexões, eu conectei com uma amiga no Brasil, e ela me indicou, né, uma hipnoterapeuta, que é a Meire, que hoje me acompanha. E aí eu conectei com a Meire, fiz um contato com ela e decidi começar a passar por um processo de hipnoterapia. Esse processo começou no final de setembro do ano passado e à medida que as sessões foram acontecendo, a Meire me fez um convite para eu ir para o Brasil e participar de uma imersão chamada Legacy, né, uma imersão disruptiva, do Michael Arruda, e que conhece, né? Grande cara. Que bom. E aí a imersão, ela foi, a Meire me fez o convite, Ana, vem para o Brasil em novembro para você participar da imersão do Legacy, você vai conhecer, você vê que é uma imersão completamente disruptiva, bem profunda, e você vai conseguir aqui melhorar ainda mais os teus resultados, né? Como eu disse, aquela do iceberg, às vezes a gente só tá enxergando a ponta, só tá enxergando ali a falta de procrastinação, dificuldade em tomar decisões difíceis, ou você fugir dos problemas. Eu também tinha um padrão de fugir de problemas, né? Eu sei que isso também está um pouquinho ligado ao perfil comportamental, de fugir de questões, fugir de conflito. Então eu vim arrastando isso já há alguns anos, para empurrar com a barriga algumas coisas que precisavam ser resolvidas, enfim. E aí ela me fez esse convite na altura. Assim, era um momento em que não fazia sentido nenhum eu sair daqui e ir para o Brasil, exatamente, viver essa imersão, até por outras coisas que eu estava vivendo na minha vida pessoal, pela questão financeira também, que não era o melhor momento para eu fazer, né? Ela me fez o convite assim com menos de um mês de antecedência para essa formação, mas eu decidi, até pelo que eu estava vivendo mais fortemente na vida pessoal, embarcar e ir com o coração aberto e falar, olha, eu vou mesmo me entregar para essa proposta que está sendo feita, né? Porque nessa jornada de transformação pessoal eu também aprendi e percebi que a gente precisa se entregar, né? Se você estiver fazendo as coisas no mais ou menos, ou vivendo uma formação, ou num processo de coach, você está ali, mas você não entra mesmo naquilo, não se aprofunda, não confia em quem está ali do outro lado, não se aprofunda, não faz as tarefas. Se você não fizer isso, o resultado vai ser muito menor, né? Aliás, Lena, permita claro. Na verdade, nos processos de coach, eu costumo dizer, não confia em mim, confia no processo. Porque, na verdade, é o processo. Então, se você se permitir, os resultados vão aparecer. Sim. E aquilo, confiar no processo, em quem está a liderar o processo, te trazer um processo, e também, assim, muitas das vezes, podem te propor algo que você tem alguma crença que bloqueia aquilo, né? Ai, por que eu vou fazer, por exemplo, uma ferramenta do Eu Sou, né? Que é uma ferramenta que parece ser simples, mas você precisa fazer uma leitura diária, você precisa fortalecer a tua identidade. E se eu fizer aquilo, eu não acredito que isso vai funcionar. Exatamente, você realmente não vai conseguir ultrapassar determinada depende das nossas crenças. Exatamente. Então, lá no Legacy, eu entrei lá com esse pensamento de, ok, eu saí de Angola, deixei os meus filhos lá sem mim, né? Vou me enfiar aqui numa imersão de 5 dias, então eu vou entrar com tudo. Telefone completamente off, vou me desconectar, né? E vou entrar para essa imersão. Vou estar aqui de corpo e alma. E foi assim que eu entrei pro Legacy, com esse sentimento de eu preciso aqui trabalhar algumas coisas internas, e o Legacy tem um diferencial que ele trabalha bastante com o subconsciente e o inconsciente.
Então ele te ajuda muito com aquilo. Ok, eu sei que preciso fazer A, B e C, mas não consigo por algum motivo fazer. Então ele atua no teu subconsciente para ajudar a quebrar certos padrões, certas crenças. Então eu entrei com esse pensamento, eu preciso beber o máximo dessa formação, dessa imersão, e foi o que aconteceu. Né? Eu saí de lá assim, transformada, eu saí de lá sem voz, acabei ficando rouca. Eu dei por conta, naquele encontro que estivemos juntos, dei por conta que estava. Eu fiquei completamente rouca. Mexeu aí com muita coisa. Mexeu com muita coisa. Mexeu com muita coisa. E o mais incrível foram duas coisas que mexeram, foram coisas que eu nem tinha clareza ainda que eu tinha. Né? Então, mexeu com muita coisa, eu saí de lá completamente sem voz, e aí eu saí de lá no domingo, né? O Legacy terminou no domingo mesmo eu entrei no avião e vim para Angola. Cheguei cá de manhã na segunda-feira, ainda sem voz. Na terça-feira, que eu percebi que aqui a minha região da garganta, que me havia aqui tido uma espécie de um desbloqueio, e que eu engoli as coisas de uma forma diferente. Coisa que, assim, eu não imaginava que eu tinha, eu não tenho nenhum problema na garganta, eu sempre engoli os alimentos, água, todos os líquidos, sem problema nenhum. Mas eu percebi que aquilo ficou como se fosse mais desobstruído, mais leve, né? Eu ainda sinto essa diferença, que esse novo normal ainda não está 100%. Ainda consigo ter a lembrança de como é que era antes disso, né? Depois, o que eu senti também pós-Legacy, nessa questão de procrastinação, até hoje a gente falou bastante em procrastinação, porque eu tive um padrão muito procrastinador. Sobretudo com problemas complexos, sabe? Aquela coisa que é difícil resolver, então... Mesmo na empresa eu tentava fugir, põe de lado outras coisas da minha vida pessoal também que eu acabava por pôr de lado, ok? Então, assim, pós o Legacy, eu senti que essa procrastinação, eu subi muito a régua, entendeu? Mesmo com a empresa, coisa, tem que fazer, vamos lá, vamos fazer. Tem que reunir com tal pessoa, quer dizer, você não quer, vamos reunir. Tem que fazer fulano, vamos marcar um almoço, que é uma situação importante, marca já. E eu não tinha essa clareza. Então, isso veio também. Outra coisa que me veio assim muito forte também, que eu também não sabia que eu tinha, dentro desse padrão da gente não ter clareza, eu tinha algum bloqueio interno, tá? Que eu não consigo dizer se isso era um problema de ansiedade, que a ansiedade também dá ali qualquer coisa. Eu sei que não é um nó na garganta, sei que também não é aquele aperto no peito que a gente tem forte, por exemplo, quando perde um ente querido, mas eu tinha algo interno aqui que me torcia, e que eu já vivia com aquilo há tanto tempo que virou de estimação. Uau. Então eu não tinha clareza que eu vivia com aquilo. E eu só percebi que eu tinha aquilo no pós-Legacy quando eu me vejo sem. Então também depois, já mais ou menos uma semana e meia depois da formação, da imersão, eu tô sentada no escritório e começo a perceber que tá me faltando alguma coisa, para você ver como é que é a profundidade da nossa mente. Eu vi, uau, tá faltando alguma coisa em mim. O que tá faltando? A dor que estavas habituada. Exatamente. A dor que eu estava habituada não tá aqui. E aí eu começo a respirar e pensar, meu Deus, isso vai voltar. Será que vai voltar mesmo? Será que não vai? Comecei a ficar preocupada. Na hora, a minha primeira consciência foi, eu vou gravar um áudio com o Michael, eu vou tentar mandar uma informação para ele, que isso não pode voltar. Eu tive clareza que meu corpo estava puxando aquilo, minha mente, que eu queria aquilo de volta. E aí eu fui na casa de banho, fiz uma oração, respirei, tomei uma água, depois sentei, voltei a trabalhar e aquilo foi. Não voltou, graças a Deus. E isso pra mim é uma coisa tão grande, porque hoje assim, eu tô com um desafio do Legacy, né? Com mais trabalho, o Quiet está crescendo, tá vindo coisas novas, possibilidades novas e projetos. E naquela Luana antiga, do Legacy, eu estaria assim, bem... Não é eu estaria com um descontrole interno, né? O externo a gente já aprendeu com o coach, com tudo a controlar, a gerir, a falar bem com os filhos, com as pessoas. Enfim, a gente tem ali uma cartilha que a gente segue também, padrões de ferramentas, atividade física, enfim, tudo que a gente faz a gente consegue se controlar melhor. Mas eu tô assim, é uma benção, não senti mais aquilo que eu sentia. Isso tudo foram coisas que eu experimentei pós essa imersão do Legacy, entendeu? Parabéns. E porque te permitiste, né? Exatamente, porque eu me permiti. E quero acreditar que isso também traz aqui clareza aos nossos amigos, os líderes que estão a nos acompanhar. Estávamos aqui numa formação de comunicação, de oratória, e estávamos a falar um pouco disto, de hipnoterapia, e um dos formandos fez aí um comentário que foi assim um pouco estranho, porque eles acham que o fulano é hipnoterapeuta. Agora, acho que ele também já entrou nos maçons, nos maçonismos.
Então acredito que esta conversa também ajuda a desmistificar um pouco que a hipnoterapia é simplesmente não somente uma metodologia ou uma terapia para entrarmos um pouco mais dentro de nós e descobrir aquilo que realmente, no subconsciente, né? Aquilo que nos trava. E como disse a Glenda, Permissão, exatamente. A hipnoterapia, né? Eu vou dar um exemplo dos coaches, né? Os coaches, existem escolas para formar coaches, né? Nós sabemos que tem escolas, sei lá, menos boas, escolas mais boas, então acho que o que a gente tem que procurar saber, quando a gente entende que faz sentido para nós entrarmos para um processo de hipnoterapia, é entender da formação daquele hipnoterapeuta, né? A hipnoterapeuta que eu escolhi e que trabalha comigo, ela é formada pela Omni Brasil, que é a empresa do Michael Arruda, onde ele é CEO dessa empresa. Ele tem uma metodologia própria, onde os hipnoterapeutas que são formados por eles, pela empresa deles, seguem uma metodologia. Então, assim, não é uma coisa empírica, o que eu acho, né? Existe um processo, que ele tem, sim, uma capacidade de variar, porque ele é adaptado para cada pessoa, assim como o coaching, é a mesma coisa. Tá? Então, é importante a gente ter um hipnoterapeuta sério, que sabe o que está fazendo, segue uma metodologia séria, e que depois, sim, nós vamos conseguir alcançar esses resultados, né? Então, é válido para a escolha do coach. Né? Exatamente. Aliás, mesmo é válido para a escolha de tudo, né? Então, um médico, um cirurgião, uma consulta, fazer compra de alimentos, tudo que nós vamos fazer, a gente acaba por olhar exatamente um critério, uma maquiadora, vamos fazer uma maquiagem, se calhar, vou procurar aqui alguma referência dentro da importância do que o assunto também determina, né? Então, a Omni tem uma metodologia, os hipnoterapeutas Omni seguem essa metodologia e é por ela que eu tenho passado. Epa, Michael, estamos aqui a vender a Omni, né? Estamos aqui a falar da Omni, não. O que eu gosto no mundo do desenvolvimento pessoal é isso. Aqui não há concorrência, não há... aquilo que eu acho que faz bem a mim, eu exponho para que outras pessoas, se também para eles fizer sentido, eles possam beneficiar. Não é aqui como que um mundo exclusivo, isso me fez bem, e só vou guardar da mesma forma. Eu penso da mesma forma. A gente, nessa jornada, nós temos experiências boas e experiências, às vezes, não tão boas. Eu também já fiz uma outra formação, uma outra imersão no Brasil, por exemplo, que eu não gostei, não recomendo. Entendeu? Que eu passei lá alguns dias dentro dessa minha jornada e eu não recomendo. Mas as que eu fiz que fazem sentido para mim, eu faço questão de reforçar. E o Legacy, para mim, foi transformador. Okay? Transformador. Eu vivi a experiência do Legacy recente, né? Mas foi transformador e agora eu estou colhendo esses resultados, vivendo esse resultado pós-Legacy. Né? E aí, após a formação do Legacy ali durante, né? A Meire, que é a minha hipnoterapeuta, ela, um pouquinho antes de eu ir para a imersão, começou a ter uma conversa comigo relacionada com a possibilidade de trazer o Legacy aqui para Angola, né? E aí, ok, Luana, então você vem também viver, para você ver se faz sentido, você que está em Angola, que vive tantos anos nesse país, que conhece um pouco mais as pessoas, que conhece um pouco mais a cultura, né? Então vem viver isso, porque eu acredito que vai ser transformador para você. E realmente foi, né? Pós-Legacy nós decidimos mesmo, entendemos que fazia muito sentido trazer o Legacy aqui para Angola, que para as pessoas que estão cá vivendo também essa jornada, principalmente, faria sentido participar, né, para também dar mais esse passo e viver esses resultados, viver essa transformação. Então, nós conseguimos, né, em negociações, enfim, trazer a Omni Brasil para cá, na pessoa do Michael, né, e não só a equipe dele, vão vir outros monitores, e nós vamos ter um Legacy aqui em Angola, no próximo ano. Este ano. Próximo mês, exatamente. Dos dias 13 a 17 de fevereiro de agora 2026, nós vamos ter o Legacy Angola, né? E todos, inclusive os empreendedores que estão nos acompanhando e não só, estão convidados aí a estar conosco nessa imersão disruptiva, transformadora, que é só vivendo, não é? Que vai certamente aí mexer com questões internas nossas de cada um, mas vai ajudar sim a liberar crenças, liberar padrões e fazer com que a gente chegue mais facilmente nos nossos resultados. Que venha o Legacy. Estamos mesmo na reta final do nosso episódio. Poderia não terminar, está tão interessante, muitas coisas para abordar,
Mas vamos deixar espaço para um outro dia falarmos de outros temas também de interesse. Mas antes de terminar, Luana, aqui nós temos um costume aqui da casa. O Onjango é uma fogueira, é um lugar à volta da fogueira e convidamos os nossos convidados, a eles pedimos que coloquem sempre uma lenha na fogueira. Se tivesses hoje uma, duas ou três lenhas que quisesses colocar hoje na fogueira de todos os empresários, de todos os profissionais que nos acompanham, dos líderes que nos acompanham, para que possam destravar. Aqui falamos hoje, nos focamos muito nessa figura do destravar, acreditando que se em 2026 tiveres os mesmos resultados de 2025, não é porque te faltou competências técnicas, é porque alguma coisa te travou, é porque houve aí crenças que te travaram. Então, que lenha é que colocaria hoje na fogueira para manter essa chama acesa? Okay. A primeira lenha que eu colocaria na fogueira seria uma lenha relacionada com não procrastinar decisões difíceis. Decisões difíceis são para serem tomadas. Eu vi aqui nesses anos todos de trajetória em consultoria, às vezes uma decisão difícil ela pode atrasar um processo ou uma área ou a própria empresa por 3, 4 meses. E aí, quando o líder lá na frente tem clareza e toma aquela decisão, ele percebe que eu poderia ter feito aquilo antes e por alguma forma eu procrastinei ou retardei. Então eu deixaria essa lenha das decisões difíceis. Entender que decisão difícil precisa ser tomada. Entender que conversas difíceis precisam ser tidas. Aí, se eu tenho dificuldade com isso, trabalhar livro, procurar orientação, procurar mentoria, o que for necessário, para que eu, enquanto líder, estou à frente de um negócio, tome essas decisões difíceis o mais cedo possível. A segunda lenha que eu colocaria na fogueira seria uma lenha relacionada à clareza do empreendedor de que o negócio dele é ele. Okay? Então, se meu negócio tem travas específicas, essas travas, elas primeiro estão em mim. Então, não dá hoje para a gente ter o luxo de estar à frente do negócio sem estarmos desenvolvendo, sem estar vivendo uma jornada. Tem muitas coisas que às vezes eu não tenho clareza no meu comportamento. Vou dar um exemplo. Eu não tenho clareza o quanto a minha falta, por exemplo, de planejamento ou quanto o meu jeito de fazer as coisas, entre aspas, atropelando, pode estar causando um impacto muito negativo na minha equipe. Muitas vezes as pessoas não falam porque eu sou líder, não se sente ainda, por mais vontade que eu dê, as pessoas não se sentem à vontade em darem alguns feedbacks para o líder pela posição, e isso vai fazendo também com que as coisas tenham resultados inferiores. Então eu deixaria esses dois pontos, decisões difíceis e entender esse meu desenvolvimento, porque o que o negócio precisa desenvolver, entre aspas, é mais claro, eu tenho que investir mais em vendas, a ação do marketing, as minhas redes sociais, enfim, essa parte mais técnica ela é mais óbvia, e eu a trato por prioridade, mas não deixar de fazer esse interno. Nem que seja assim, 15 ou 20 minutos por dia, faz uma grande diferença. 20 minutos por dia ou 30 minutos que eu vou sentar e pensar na minha vida e melhorar isso, vai fazer um resultado grande. Eu assisti um podcast do Joel J, agora foi um podcast que ele fez já para o início do ano, né? Esse de metas, objetivos, etc. E uma coisa que ele falou que me marcou bastante foi sobre isso. Ele disse que alguém que pega 30 minutos por dia para pensar na própria vida não tem como não melhorar e ter grandes resultados. Eu até peguei isso como uma chave para mim. Ele falou 30 minutos. Para 30 minutos para ter clareza na minha vida, como é que tá. Aí a gente pode passar pelas áreas saúde, financeira, profissional. Eu estou estudando, eu estou me dedicando, como é que tá a minha vida conjugal, como é que estou com meus filhos, o que é que eu tenho feito de melhor. Opa, eu estou trabalhando muito até mais tarde. Se você fizer isso 30 minutos durante todos os dias, é um auto-coach, é uma auto-mentoria, uma auto-reflexão, é uma caminhada, é um avanço na jornada. Então eu deixo esses 3 pontos na fogueira e essa última que veio do Joel J, que é o mestre, né, e que ficou aqui também para nós. Parabéns, Luana, e aos que estão a nos acompanhar. Ficaram aqui essas lenhas para alimentar a fogueira. Deixa-me só reforçar aqui esta ideia de que os teus resultados em 2026 vão depender do quanto das decisões difíceis que você tiver que tomar. E a minha pergunta para ti hoje é: que decisões difíceis você precisa tomar hoje
para que o curso da tua vida, o curso da tua empresa mude. Nós estamos aqui na Grainc, gratos e inconformados, e queríamos dizer que ao terminar este ano de 2026, nós estaremos aqui contigo. O programa Destravar foi criado exatamente para te ajudar como empreendedor, como empresário, a desbloquear aquelas crenças que contribuem para que você não atinja então os resultados que pretendia alcançar. Mais uma vez, Luana, obrigado, gratidão por estar aqui. E acredito que estará aqui mais vezes nessa parceria entre a Ango Quality, falando de qualidade, e a Grainc falando de gratidão e inconformismo. Na verdade, estamos a falar de qualidade, estamos a falar de crescimento, de melhoria contínua. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Reforço aqui a alegria de estar aqui na Grainc, né? Eu também sou uma grata inconformada, acho que somos todos Grainc, deveríamos ser, Isso. Né? Então é mesmo gratidão e obrigada pelo convite mais uma vez. Eu queria aqui terminar fazendo um pedido de reforçar o convite para que os telespectadores aqui do Anjango possam se conectar conosco através das redes sociais, de repente estar conosco no Legacy, que vai decorrer de 13 a 17 de fevereiro de 2026 aqui em Angola. Teremos a presença do Michael Arruda e vai ser realmente uma imersão transformadora. Uau. Obrigada. Tá, o convite está aceito. Pronto, terminamos aqui por hoje o nosso episódio. Até já. Obrigada. Obrigado.